Diante do cenário atual, muitas pessoas se perguntam se vai ou não haver uma terceira guerra mundial, e é uma pergunta plausível dentro do contexto dos Estados Unidos, Irã, Israel. Muitas dúvidas surgem, e aí que entra. Eu vou além, Rubens. Theodore Roosevelt uma vez já disse: uma marinha não é uma promessa de guerra, mas a melhor garantia de paz. Quando nossa marinha cruza o azul celeste do céu e alcança lugares que nenhum único almirante havia pensado antes, nós devemos nos questionar: aonde está essa promessa de paz em tempos que a guerra espreita a cada esquina? De fato, Derek. Eu sou o Rubens Godoy, ele é Derek Souza, estudante de Ciência da Educação, e acompanha a gente no raciocínio. Vamos lá. Vambora. Bom, se você não mora numa caverna, recentemente você viu que os Estados Unidos atacou o Irã e o Israel também, né? O Irã foi atacado por ambas essas duas potências, querendo ou não, Israel é uma potência armamentista da região do Oriente Médio. E qual que é o problema, né? A princípio, Israel atacou o Irã por conta da sua probabilidade de ter uma bomba nuclear. Irã, desde 2009, se eu não me engano... Pois é, eu estava errado. Na verdade, desde 1950, o Irã, em conjunto com os Estados Unidos, tem um projeto nuclear. Tanto que em 1980 ele foi denominado Projeto Médio, o Projeto MAD. Só que em 2003 esse projeto ele foi descontinuado. Então os Estados Unidos cancelou esse projeto no Irã, voltou com seus equipamentos e pesquisadores, porém o Irã, teoricamente, quase certeza, continuou com esse projeto clandestinamente. Tanto que o ataque foi devido à continuação de uma bomba nuclear, né? Tipo assim, teoricamente eles estavam perto. E aí foi esse o motivo deles, entendeu? Esse foi o alegado publicamente. E é isso, agora de volta pro vídeo. Tá buscando uma bomba nuclear, tá buscando conseguir ter uma bomba nuclear. Inclusive, por esse mesmo motivo, já sofreu diversas sanções dos Estados Unidos. Mas por conta da sua, até agora, ineficácia, ainda não conseguiu. Porém, aparentemente, deve estar perto, né? Porque Israel conseguiu... Israel não, né? Conseguiu não, mas Israel bombardeou as bases nucleares de pesquisa nuclear do Irã. Não só isso, como também assassinou, matou, enfim... os principais chefes de pesquisa, os principais pesquisadores nucleares do Irã e o chefe de pesquisa, o que com certeza deve ter tratado muito a pesquisa deles. E esse foi o principal motivo do ataque deles. E além disso, os Estados Unidos também recentemente bombardeou uma base subterrânea nuclear. E é importante destacar que eu acho que esse é o grande medo das pessoas em si. A primeira vez em muito tempo que os Estados Unidos, uma grande potência, se não a maior potência, atualmente militar, sim, a maior potência militar do mundo, entra de novo diretamente em um conflito. Porque a última vez que os Estados Unidos entrou diretamente em conflito faz muito tempo, em 2001, quando George Bush declarou a guerra ao terror contra o Talibã. Né? Isso mesmo. O Talibã, Al-Qaeda, né? Assim, a região, né? Todos esses grupos terroristas extremistas. Então, assim, esse é o ponto. O envolvimento de uma grande potência, não só militar, armamentista, mas também nuclear militar, causa esse medo, né? Esse receio. Causa esse medo geral. Todas as pessoas do mundo têm esse medo, estão com esse medo agora. Né? Mas assim, vamos analisar o contexto histórico, né? Aquela por natureza, uma região mais conflituosa, né? Sempre foi. O que acontece? A gente pode analisar essa região com dois vieses, né? Que é o viés histórico e o viés religioso. Em questão histórica, resumindo aqui, o que hoje é Israel foi dominada por judeus, por israelitas. Eles foram expulsos pelos romanos lá atrás e só retornaram depois do movimento de retomada iniciado pela Inglaterra, inclusive, para estabelecer naquela região o Israel de novo, né? Um estado que é feito... Foi depois da Primeira Guerra, não foi? Segunda, é verdade, nossa. E o que acontece? Naquela região, na ausência dos judeus, estavam os palestinos. Então é isso que começa a guerra. Né? É isso que começa esse conflito, né? Esse conflito por espaço. Aquele espaço já é muito cobiçado, porque é um centro de muita... passam muitos rios por lá, e é esse dono de quem estava lá primeiro, né? Além disso, a gente tem um problema... A principal briga naquela região é territorial. É territorial, sim, com certeza. E também tem a briga religiosa, não podemos falar disso. Sim. Israel é judaica, né? Logicamente, ela é judaica,
imerso num mar de islamismos. Mesmo que sejam islamismos sunitas e xiitas, né, que são coisas diferentes, ele está imerso em religiões que são diferentes das dele. E isso também cria um conflito maior, torna ainda mais agravada o conflito na região. Sem dúvidas. Inclusive tem muita gente que acha que árabe é árabe, né? É tudo igual, mas primariamente existe uma diferença entre os árabes, eles se dividem em duas vertentes ideológicas de xiitas e sunitas, né? Xiitas, o Derek vai aprofundar um pouco mais sobre cada conceito, mas basicamente os xiitas eles são um pouco mais radicais do que os sunitas. Que são o Irã e o Irã e o Iraque hoje são xiitas, todo o resto ali da região do Oriente Médio é sunita, né? Bom, lance do Oriente Médio. Qual é a diferença entre os dois? Os xiitas o Corão é um livro antigo, logicamente, né? Acho que é um dos livros mais antigos do mundo, e passou por diversas anotações de outras pessoas que não foram os profetas, né? E essas anotações foram tidas pelos sunitas como igualmente importantes. Essas pontuações são igualmente importantes para os sunitas, mas os xiitas repreendem o uso dessas alterações. Então, por isso que a gente pode falar que os xiitas são mais agressivos nessa questão da religião, porque eles levam menos levianamente uma ofensa como interpretar o Corão de outra forma. Essas são as principais diferenças. Eu gostaria só de pegar num ponto de tratar da bomba nuclear, que foi um conceito militar que surgiu durante a Guerra Fria, que é o MAD, né? M-A-D. No MAD no sentido de ser louco de alguém tentar aplicar. Ele em inglês significa Mutually Assured Destruction, destruição mutuamente assegurada. Toma. E destruição mútua assegurada, que é um princípio simples. Se eu tenho uma bomba e você não tem, eu tenho força sobre você. Se eu tenho uma bomba e você também tem, eu não vou querer brigar com você, porque eu sei que você vai me destruir. Da mesma proporção que eu consigo te destruir. Isso é o conceito médio. Porque, como uma bomba atômica, ela já causa uma destruição em massa, você não precisa de muitas para criar um impasse maior, né? Para criar um poder de negociação maior com os outros. Eu acho que é por isso mesmo que Israel atacou o Irã, né? Por conta da ainda supremacia militar em relação a eles. Porque a partir do momento que eles conseguirem a bomba, aí entra naquele impasse do médio. Exato. E é isso que entra é outra coisa que amedronta as pessoas, né? E esse é um problema, né, que afronta não só pessoas, mas países inteiros, né? Não são coisas que indivíduos se preocupam, são pessoas importantes se preocupam. Mas a gente vai tratar disso um pouquinho mais tarde. Bom, beleza. Mas e se tiver uma guerra mundial? Qual que é o destino que a humanidade está fadada a enfrentar? Bom, a verdade é uma só. A gente consegue analisar um padrão depois de todas as guerras que a humanidade já enfrentou, né? Por exemplo, as guerras napoleônicas, a gente tem o Congresso de Viena. Obviamente, a principal consequência são as vidas imensas perdidas, a quantidade imensa de vidas perdidas. Mas, além de só as vidas perdidas, a gente tem uma reorganização geral da estrutura do mundo, né, de como funcionam as coisas. Por exemplo, diante das guerras napoleônicas, a gente tem o Congresso de Viena, que ele se forma, né, os países eles conversam entre si. Depois da Primeira Guerra tem as Ligas das Nações, que é uma ONU que falhou, não que a ONU tenha dado certo hoje. E já chega nesse ponto. Já chega nesse ponto. E na Segunda Guerra tem a formulação da ONU, então a gente sempre tem consequências, né? Uma reformulação da estrutura eu diria até ideologia global, né? Uma corrente de pensamento. Assim, obviamente, gente, o mundo ele é muito facetado, tem diversas correntes de pensamento em todos os lugares, religiões, culturas, mas existe minimamente base, um conceito. Né? Um zeitgeist. Exato, um zeitgeist. Pra quem não conhece, é um termo alemão, né? Alemão. Que, tipo, é como se fosse o fantasma do tempo. Espírito do tempo. Um espírito do tempo, né? Um tempo, um período em que as coisas minimamente têm um contexto próximo. Uma prova desses zeitgeist seria, por exemplo, a ONU, né? Porque essa ideologia que eu falo, esse zeitgeist, é o que une mais de 190 países em uma só instituição. Então, assim, existe esse zeitgeist, né? A Liga das Nações tem um exemplo, mas ela é muito falha. A Primeira Guerra teve vários resultados, né? Mais do que isso, né? A gente pode falar que, especialmente porque já falando da Liga das Nações, quem idealizou ele foi um sujeito chamado Woodrow Wilson,
E ele trouxe diversos pontos que foram de primazia, de muita importância, para destacar o que deu de errado para acontecer a Segunda Guerra. Uma coisa que a gente poderia falar é que na Guerra Napoleônica, o Congresso de Viena teve a pachorra, teve a coragem de chamar a França, né? Enquanto o Tratado de Versalhes não chamou a Alemanha. Foi assinado, imposto, e especialmente num momento que se entendia que a Alemanha nunca foi invadida. Os alemães entendiam que eles não perderam pela batalha, não perderam por falta de espírito, perderam porque foram fracos em diplomacia. E que nem para fazerem o seu trabalho os diplomatas fizeram. Que foi o que vai dar muito fogo para a ascensão do ultranacionalismo na região. Né? Muito importante lembrar isso. O ultranacionalismo que está totalmente relacionado com aquele partido que você muito bem conhece. Partido do Bigodinho. Que eu não vou falar o nome. É melhor não falar. Mas, enfim, por quê? Porque se a gente for destrinchar o nome, vem de Nationale. Nacionalsocialismos. Nacionalsocialismo. E o Z vem do socialismo, né? Sim. Então, esse é o ponto. Tipo assim, essa vingança, esse sentimento de humilhação cria essa tendência. É uma tendência, cria um sentimento de querer revanche. Retomar aquilo que é seu. Tanto que a Primeira Guerra... Não, a Primeira Guerra não tem nada com isso, né? Na Primeira Guerra você pode falar que tem um certo ressentimento por causa das colônias, por exemplo. É verdade. Que foram todas redistribuídas depois da unificação alemã e da unificação italiana. Então tanto a Alemanha quanto a Itália ficaram com menos colônias. Que é o que vai tem a ver no Congresso de Viena. Que também tem a ver com o Congresso de Viena. Eu acho que no Congresso de Viena você não chamou a Alemanha, chamou a Prússia, né? Que era o maior dos estados alemães. Agora, depois da Segunda Grande Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um momento de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Né? A Guerra Fria é porque não houve um disparo direto entre as grandes potências, que era a União Soviética e os Estados Americanos. O MED, ele determina o seguinte: tudo estava bem até a União Soviética ter uma bomba. Quando a União Soviética teve uma bomba, a vantagem que os Estados Unidos tinha foi pro ralo. Isso é uma grande prova porque durante um evento conhecido como a crise dos mísseis de Cuba. O evento é muito significativo porque revivendo o que a gente está vivendo hoje. Para explicar basicamente o que foi a crise, foi quando os mísseis da União Soviética voltados para os Estados Unidos. Você tinha os Estados Unidos, ele era aliado do que hoje é a Turquia. E a Turquia, ele tem uma linha direta para Moscou, que era a capital da União Soviética na época. Então, os Estados Unidos, ele tinha uma vantagem que era, mesmo que a União Soviética disparasse um míssil, a gente tinha o tempo de reação. Porque a União Soviética teria que disparar da Sibéria para os Estados Unidos. Então ia passar pelo Alasca, ia passar pelo Canadá, que era aliado dos Estados Unidos, até chegar em território americano. Enquanto a União Soviética tinha que ter um ataque vindo da Turquia, que era muito mais difícil de reagir. Com Cuba, de repente você tem uma bomba nuclear na sua porta. E foi esse o grande momento de crise que pôs o mundo num embate muito caótico. Porque a qualquer segundo começar uma guerra real. Tipo, tava quase deixando de ser fria e ser quente. Deixando de ser bem quente. Quente, bem nuclear, inclusive. Porque qualquer erro resultaria numa guerra nuclear. Inclusive, tem uma história que foi justamente o que aconteceu. Tinha um submarino com 3 pessoas, 2 voltaram eles tinham perdido conexão, né? 2 pessoas tinham votado para atacar os Estados Unidos, porque eles não sabiam o que estava acontecendo na União Soviética, uma votou que não. Essa pessoa salvou o mundo. Hoje... Eu acho que eu já ouvi falar disso, eu não lembrava dessa história, legal. Hoje a gente vive algo parecido. Claro, onde se sabe, o Irã não tem uma bomba nuclear. Mas ele está terrivelmente perto de ter uma.
Sim, mas eu acho que o ponto principal do porque eu acho que não, na minha sincera opinião, não sei se teria uma guerra mundial, a gente precisa de muito esforço, dinheiro e principalmente tropas para fazer uma guerra, né? E assim, hoje em dia nem tanto, acho que só nos botãozinhos já nós, né? A guerra já ficou muito mecanizada. Exato, mas ainda assim você precisa de muito dinheiro e... Investimento, né? Investimento, né? E por exemplo, acho que o principal oponente dos Estados Unidos, se não fosse a China, seria a Rússia. Sinceramente, uma guerra para a Rússia agora não é a melhor das ideias, porque ela já está no meio de uma, então ela já vai entrar enfraquecida na guerra. A gente já viu diversos países fazendo a mesma coisa e no final, né? Então, sem contar que a China, para ela, comercialmente não era interessante, porque os Estados Unidos é um grande viável. Público dela. E se ela começasse a guerra, a OTAN inteira ia ficar contra ela, ia perder muito mercado, e a China precisa crescer atualmente para passar os Estados Unidos economicamente. Eu acho que já passou, que é o plano dela. mas para manter o poderio econômico, ela precisa de mercado. E se ela atacar, a OTAN inteira fica contra ela, logo não tem mercado, cai, enfim. Existe uma diferença entre uma guerra econômica e uma guerra real, uma guerra bélica, né? De fato. E eu acho que é por isso que é improvável que tenha uma terceira guerra. Talvez tenha, talvez não, vamos ver. Que não. Espero que não. Por favor, que não. E assim, diante do principal contexto do vídeo, né, que eu queria discutir uma grande parte, que é os resultados ideológicos de uma guerra, né? Porque quando você tem uma guerra que atinge o mundo inteiro, há um receio de que isso aconteça novamente. Porque... novamente, existe um padrão, uma tendência após todas as guerras, e esse é um dos padrões. Depois de toda a guerra, os países falam, tipo, tá, não quero mais isso, vamos melhorar? Vamos fazer com que... vamos criar alguma coisa que possa barrar a gente de acontecer isso de novo? E, por exemplo, o Congresso de Viena, que a gente citou mais cedo, tá aí pra... como se fosse pagar as dívidas, apaziguar, redistribuir os territórios que antigamente eram as colônias, né? O Tratado de Versalhes da Primeira Guerra, que por mais que deixou a Alemanha humilhada, na cabeça das pessoas era o ideal. Não vou entrar no detalhe se era ou não, mas enfim, é o que criou a tendência da Alemanha a voltar na Segunda Guerra. E assim vai, então existe essa tendência para reformulação, por exemplo, a ONU, depois da Segunda Guerra, a Liga das Nações falha na Primeira Guerra. Então, há uma tendência de você querer melhorar. E eu tenho muito bem comigo que, assim... obviamente, essa é uma opinião pessoal, tá? Mas quando você tem uma guerra, a tendência é que as pessoas, ideologicamente falando, o pensamento das pessoas se torne muito melhor do que um dia já foi. Então, há uma evolução de pensamentos, há uma evolução dentro das pessoas, porque elas passam por um momento tão terrível que, mais do que ser igual a antes, elas querem ser melhores que antes, porque elas sabem que se for igual a antes, vai voltar uma terceira guerra. Uma quarta. Vai voltar uma outra guerra, né? Então, é por isso que, assim, depois de tanto... se você perceber, antigamente as guerras eram muito frequentes. Quanto mais guerras foram acontecendo, maior o intervalo entre elas. Eu acho que isso faz sentido, cronologicamente falando. Sim, a gente pode... quando a gente fala, pelo menos, conflitos de grande escala, né? Conflitos de grande escala. Porque uma coisa que a gente pode... um exemplo bom é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra que custou tanto para a Inglaterra quanto para a França, que mesmo que eles tivessem uma rixa ali, eles conseguiram reconhecer que a Alemanha estava ficando muito poderosa, estava tendo um poderio bélico muito forte, e que eles tinham que se juntar, apesar das diferenças, para garantir que não ia ter outra Guerra dos 100 Anos. De fato. Que foi a Primeira Guerra. Teve esse conflito ideológico, mas que apesar de certa diferença ideológica, apesar de dessa rixa histórica entre Inglaterra e França, eles tiveram que apaziguar, apertar a mão e falar, não, calma aí, que a Alemanha tá ficando muito forte, a gente tem que respirar aqui. Teve a Primeira Guerra, claro que teve a tentativa falha de Versalhes, mas a ideia era, ok, tá bom, não quero isso de novo. Teve a segunda, todo mundo concordou, olha, tá bom, chega, 2 tá bom, 3 é demais. Exatamente. Tanto que, se você for analisar, foi no final de 1700 as guerras napoleônicas começaram, que Napoleão ascende ao poder, elas vão terminar lá pro finalzinho de 1800 também. Então, assim, vamos colocar... Congresso de Viena.
Congresso de Viena, 1830. 1830, por aí, vai. Não lembro da data. Não sou historiador, eu sou entusiasta. Vamos Mas colocar no intermédio, vai. 1850. Depois Primeira Guerra, 1914. Depois Segunda Guerra, 1939. Especialmente por causa O Congresso de Viena ele foi mais eficaz do que o Tratado de Versalhes. Sem dúvidas. Eu acho que é importante ressaltar isso, porque Sim, por isso sim. dessa... Diferença menor. Mas Mas da Segunda Guerra Mundial, do fim dela, 1945, até agora, a gente pode... e poucos. 2025, a gente pode colocar até 1900... século, né? A gente pode até colocar o fim como 1990, lá por conta do fim da União Soviética, como por conta do fim da última grande guerra. Foi uma guerra fria, mas foi um conflito muito atordoante para as pessoas, que também gerou muita apreensão. Então, todo esse período sem nenhuma guerra de grande escala. Tá, Conflitos pontuais sempre teve. Sempre teve e sempre vão ter, sinceramente. Gente, eu consigo citar diversas vezes o conflito, a Guerra Civil de Mianmar, que é um dos maiores da história até agora. A África, África descolonização africana por Portugal, pô. Angola e Moçambique sofreram muito por isso. Eu esqueci o nome do país, mas tem um território que sofre até hoje com isso. Inclusive a República Síria, né? O Síria tá em guerra civil também. Síria também, sem contar que teve a guerra ao terror e tal, mas... O ponto é, conflitos de grande escala, que envolvessem diversos países, diversas nações, são cada vez mais raros. E esse período, sem esse envolvimento múltiplo, é o que prova que depois de uma guerra, a ideologia muda. E esse é o principal ponto. Inclusive, Maquiavel já havia dito isso, né? Não com essas palavras, não nessa analogia, mas ele falou que quando um principado novo assume um novo contexto de administração, fica mais fácil para ter revoluções. Porque, inclusive... Momento filosófico. Momento filosófico. Sugiro não cortar. Não vou cortar. Aqui. Abre aspas. Porque uma mudança sempre deixa lançada a base para a ereção de outra. Então... Oh, meu Deus. Então, o que eu quero dizer é que diante de tudo isso, fica fácil, o estrago é tão grande, a mudança é tão grande, radical que as pessoas precisam mudar. E a guerra, é muito ruim falar isso. Não é de todo ruim. É horrível falar isso, mas é um fato. Porque assim, quando a gente... Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E nem tudo que é ruim, nem tudo que é bom é bom. É uma coisa que a gente tem que encarar. Mas pelo amor de Deus, eu não tô fazendo apologia à guerra. Ninguém quer que aconteça isso, guerra. Porque, novamente, o maior prejuízo e o mais marcante são as vidas, a destruição, a fome, a miséria, tudo isso é consequente de uma guerra. Tanto que depois da Primeira Guerra, houve o Plano Marshall. Justamente, segunda. Da Segunda Guerra teve o Plano Marshall. A destruição foi tão imensa, mais do que a perda foi tão imensa que foi necessário a introdução, a reconstrução, a intervenção do maior estado, da maior economia da época nos países destruídos, para que eles conseguissem se reerguer. Assim, é óbvio que também tem aquela parte política e tal, mas querendo ou não, ele ajudou muitos países a se reerguer, né? Inclusive o Japão. Vamos lembrar, o Plano Marshall contemplou o Japão também. E outra coisa, a União Europeia. A União Europeia surgiu nesse contexto inteira. Imagina, nós temos a Alemanha e a França olhando um na cara do outro e falando, olha, eu te odeio. Mas vamos fazer um tratado aqui. Literalmente. Entendeu? Isso é o Tratado de Versalhes, isso é a... Mais do que, passando além do Tratado de Versalhes, passando além do Tratado de Alsácia-Lorena, que a Alemanha anexou, passando além de todo o conflito da Primeira e da Segunda Guerra, que a Alemanha invadiu a França, dominou a França, passando todo esse ódio, todo esse desprezo que eles poderiam ter, eles tiveram que ir além e falar, ok, eu posso não ir com a sua cara agora. Nós temos uma história ruim, mas pelo bem maior, nós temos que ir além. E, inclusive, isso que você falou, né, a junção de vários países que não se gostam entre si, em uma ideologia única, representa o que é a ONU, né? E, assim, diante de tudo que a gente comentou, dentro da ideologia, daquela vontade do mundo de querer melhorar e formular, por exemplo, a ONU, cara, eu acho que a ONU não funciona. Não, porque ela foi criada, né? Ela funciona para motivos
pontuar, ajudar as pessoas passando fome e tal. Isso é uma causa muito nobre que, inclusive, eu acho que ela funciona. Mas para apartar guerras, que foi o principal motivo dela ter sido criada, ela tem zero influência. Então, a influência dela é toda aquela que os membros dela, os membros da fixos. própria ONU dão para ela, né? E se você tem um membro fixo que tem interesse em uma guerra... Acabou. Pior, você tem que lembrar que a ONU, ela tem N+1 cadeiras, 5 idênticas, assim, porque 5 sempre se mantém. Que é Estados Unidos, França, a Inglaterra, né, o Reino Unido, a Rússia e a China. E todos eles têm poder de veto. Você não precisa de um contexto, você não precisa dar ordem, você não precisa falar nada. Fala, olha, São eu veto. quantos rotativos? Não, mas de fato, são 5 países que têm poder de veto absoluto. Poder de veto absoluto. E se, novamente, se um deles tiver interesse na guerra... Acabou. Não tem mas, não tem porém, não tem todavia, acabou. Guerra. Então, por isso que a ONU é ineficaz em apartar guerras. Ela é muito útil para ajudar aqueles países necessitados em situação muito complexa por conta das guerras civis, mas em contexto de guerra que envolve multinações, internacionais. Então, eu acho que é curioso falar também, quando teve uma intervenção visando Israel, os Estados Unidos vetou. Temos que lembrar isso também. Ele vetou por ele mesmo, né? Então, é uma instituição que tem suas raízes na Guerra Fria e funcionou na Guerra Fria. Mas a ONU precisa mudar. A ONU precisa estar a par do seu tempo, né? Ela já foi ineficaz para tratar da pandemia, já não foi o exemplo que deveria ser para tratar da pandemia, e a gente está vendo, mais uma vez, ela crescendo para ser ineficaz. Ela não funcionou contra os mísseis de Cuba, e agora também não está funcionando. É necessário uma mudança. Qual? Eu não sei ainda. Talvez seja melhor um estudo mais aprofundado disso. Mas eu acho que é um consenso de que a ONU ela só tem o poder que os países membros dão a ela. Eu sou mais radical que você. Por mim, ela tem que ter exército e é nóis. Inclusive, mas aí que tá. Eu acho que a ONU deveria ser uma nação. Porque... qual o nome? O do Papa. Vaticano. Tipo Vaticano. Ok. Porque se você tem uma nação... Olha só. Se você tem uma nação que representa a ONU, você não tem influência, teoricamente, externa, né? das Exato. outras. Então, ela teria, obviamente, que ser a nação mais poderosa. Aí que entra, você teria que ser uma nação mais poderosa que os Estados Unidos, o que é muito difícil. Então, é uma utopia, mas teria que ser a nação mais poderosa para falar... Chega, não, basta. Não vai ter. Mas... E se tiver, eu vou interferir com o meu exército. Porque o medo evita as coisas. Inclusive, isso lembra o conceito MED. E além, lembra até o que o Roosevelt disse. Uma marinha não é uma promessa de guerra, mas uma promessa de paz. Que esse medo generalizado não sirva para nos afastar, mas que nos una frente a essa nova era que se instaura e que mostre para nós que a humanidade é mais do que as bombas e do que a marinha que ela carrega. Que mostre que a humanidade tem um coração que fez ela conquistar o seu lugar no tempo. E é com isso, meus amigos, que a gente encerra o vídeo de hoje. Se você gostou e tem alguma opinião contraditória, você fala, mano, esse cara falou muita merda, muita besteira, comenta aqui embaixo. E obrigado, Derek. O prazer é meu. Lembrando que nós não somos historiadores, então não nos use como base científica. Se você quiser saber alguma coisa, procura. Pelo amor de Deus, tem 1001 vídeos sobre 1001 conceitos aí. 1001 artigos científicos. Artigos, por favor. Nós não somos base pra nada aqui, mas nossa opinião é como nós entendemos o mundo e, no final das contas, o que a gente quer zelar aqui é por vidas humanas. É o que nós lutamos, no fim das contas. É verdade. Eu acho que você é médico, não sou nem eu que tenho que falar isso. Ainda não sou, também não sou. Tá estudando pra isso. Tô estudando pra isso. Então nosso trabalho aqui o que nós queremos, no fim das contas, é zelar por vidas humanas, né? Eu acho que podemos concordar que nós queremos que o maior número de pessoas fique bem. De fato. E que a gente deseja tudo de melhor para os dois lados do conflito, para todo mundo que está sofrendo, para todas as famílias que estão imersos nesse conflito. E que a gente torce muito para que se encontre um meio pacífico para se resolver esse conflito. E que
no fim das contas, se tenha uma ideia melhor, para um mundo melhor surgindo desse quase conflito, como já aconteceu. É isso aí, então repito, se você não concorda com alguma coisa que a gente falou, se você tem uma opinião diferente, comenta aqui embaixo, que eu vou ler tudo, ninguém comenta, mas eu vou ler, quem comentar eu vou ler. 3 pessoas. Eu vou curtir. Então é nóis, muito obrigado pelo vídeo e até a próxima. E se inscreve no canal, se inscreve no canal. Dá um like, compartilha. Dá um like, compartilha com o amiguinho, né? É isso aí, falou. É nóis. Tchau, vamos embora.